Vamos separar aqui agora. Nova Jerusalém não tem templo. No céu tem. Aí você vai ver, é coisa nova. Não é coisa nova, gente. Está escrito aí. São vários textos. Não é só um, não. Não é só Apocalipse que diz sobre isso, não. O livro de Hebreus também, que é o livro, Hebreus é o livro mais, vamos dizer assim, judaico dentro dos livros cristãos, né, produzidos na época de Jesus, após a época de Jesus. Então, se você for observar, tem outros textos, tem a própria Apocalipse já tem o capítulo 16, versículo 17, falando sobre o anjo que sai do templo. Então, no céu tem um templo. Estamos de acordo nisso ou ainda existe alguma dúvida em relação a isso? Oi? Exatamente. Isso mesmo. Antes me lembrando de um detalhe aqui importante. O Apocalipse é como se fosse um teatro, tá? Onde a cena, a parede de trás é o templo. Tudo acontece a partir do templo. A gente não percebe isso porque a gente lê com outro olhar. Mas se você perceber, você vai ver que desde o capítulo 7 está falando sobre o templo. Entendeu? O altar de Deus e tudo mais. Tudo é relativo ao templo. Né? Então, os 7 castiçais. Então, tudo é um ambiente do templo, de um templo. Tá? Então, o Apocalipse ele se passa. Se você fosse fazer uma cena de fundo, a paisagem que está no fundo do Apocalipse é o templo. E não é o templo terrestre, é o templo celestial. É um tabernáculo celestial. Isso nos causa estranheza? Vamos ser sinceros, sim ou não? Devemos saber como é que a gente vai trabalhar, sim ou não? É estranho para você essa afirmação? É estranho, não é? Mas eu quero que você veja, leia os textos depois, que você vai ver que é verdade. Tem um templo celestial. Só que, como as pessoas dão importância a outras coisas, eles não falam sobre esses detalhes que estão aqui. Mas o texto é claro. E não é simbólico. Um anjo está saindo de dentro do templo carregando a foice, o outro sai com taça. O próprio, né, você vai ver, no livro de Hebreus, por exemplo, você vai ver o próprio Jesus. Então, se tem um templo, vamos lá agora, vamos caminhar agora, e eu te convido a viajar pela atmosfera celestial agora e conhecer o céu e ver o céu como ele é, não como nos disseram, né, mas como ele é. A palavra de Deus, ela é infalível, né? Ela não tem coisa. Então, no livro de Apocalipse, você vai ver, e tem outros demais textos que você quiser, a gente bota depois no grupo os versículos, todos os versículos que estão lá, que falam sobre o tabernáculo celestial. Ou seja, desde que o templo foi construído, tá? Em Êxodo, a partir do capítulo 25, você vai ver que o molde, o modelo, foi mostrado a Moisés no céu. Tá? No céu. Então, estamos entendidos nisso ou tem alguma dúvida ainda? Né? Deixa eu ver aqui. Isso. Abra aí, coloca em Êxodo 25, 9. 25, 9. Alguém procura aí o texto aí, dizendo que diz também aí sobre, e nela não vi templo. Essa frase aí, procura aí, os jovens aí que são mais aptos aí com aplicativos aí, procure aí, para a gente depois passar esse texto. Em Êxodo 25, 9, o Senhor fala para Moisés: conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Agora o 40, versículo 40. Versículo 40, 25, 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Tá? Todas essas referências são ao tabernáculo. Ou seja, quando Moisés subiu ao monte, o que também ele viu? O que ele viu? O templo. Hã? Apocalipse 21. Agora Apocalipse 21, 22. Apocalipse 21. Obrigado, irmã Helena. Apocalipse 21, 22. Não, é Apocalipse. Vamos lá. E nela não vi e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor
Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, onde não tem templo? Nova Jerusalém. No céu tem templo? Tem. Na terra tem templo? Teve, né? Quem sabe terá de novo, mas a gente ainda não sabe ainda, né? Não é certo. Mas do jeito que está acontecendo coisa esquisita no mundo ultimamente, tudo é possível. Mas o que eu quero que você perceba é isso. Existe um templo no céu. Qual é a pergunta a se fazer agora, se você for curioso e quiser conhecer as Escrituras? Qual é a pergunta a se fazer agora? Qual a pergunta que se faz agora? Não sabe? Então você sabe que no céu tem um templo. Qual a próxima pergunta agora a se fazer? Não. Não é essa. Isso é uma pergunta. Essa é uma delas. Se tem um templo, tem sacerdote? Tem sumo sacerdote? E a outra pergunta a se fazer: para quê? Para que templo no céu? Já se perguntou por causa disso? Por que disso? Para que um templo no céu? É isso, é aí que está o cerne da questão. Por que tem que ter um templo no céu? Oi? Não. Muito pelo contrário. Não é julgamento. É exatamente o contrário. Não necessariamente, porque a adoração pode ocorrer em qualquer lugar, mas o templo é necessário para uma realidade. O que se faz? Qual é a atividade principal? Aí ficou pior, né? Ficou mais confuso ainda, né? Não é bem expiação, né, Anderson? É sacerdotar, né? Quem é o sacerdote celestial? Jesus, certo? Nisso nós concordamos. Tem um templo, tem um sumo sacerdote. O que Jesus faz agora? O que ele está fazendo? Intercede a Deus, é isso? Sim ou não? É isso que ele faz? Intercede de que forma? Ele ora? Tá vendo? O negócio fica confuso. Mas olha, mas ele está no Pai, o Pai está nele. Ele ora? Porque quando Jesus não estava, vamos dizer, estava em carne, ele estava num outro formato. Então, irmãos, ele tem coisas que ele não sabe, né? Agora ele está no Pai, o Pai está nele. Plenamente. Ele é a habitação de Deus e Deus é sua habitação em espírito. Então, o que acontece então? Como se dá essa intervenção de Jesus? Ele passa 24 horas orando, ou seja, quando se fala em interceder, a gente já fala em o quê? Em oração, né? Essa questão de Jesus orar, isso fala da distância em que ele se colocou de Deus quando ele sai do céu e desce à terra. É um outro nível de relacionamento, né? Então ele dá um exemplo, mas hoje ele está no céu, de onde intercede. Então nós temos uma intercessão. Então no céu nós temos, e a gente vai falar sobre essa intercessão, nós temos templo, temos sumo sacerdote, temos intercessão. Se tem um templo, um sumo sacerdote, intercessão, qual outra coisa necessariamente tem que existir? É o quê? Por que essas coisas existem? Porque existe o quê? O povo. E o povo tem o quê? Pecado. O templo serve, vamos dizer assim, para ajudar na questão do pecado do povo. Livro de Epístola de João diz o quê? Filhinhos, digo que não pequeis. Mas temos o quê? Que está onde? Diante de Deus, nos céus. Livro de... Vamos ler Hebreus?
Hebreus capítulo 8. Três, Jorge? Vamos ler a partir do 1, né? Vamos lá, 8:1. 8:1. Vamos ler? Ora, a suma do que temos dito é que temos o quê? Um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Prosseguindo. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Aqui, Hebreus está dizendo o que existe em Apocalipse, tá? O qual o Senhor fundou e não o homem. Esse santuário é celestial. Isso sempre esteve aqui, tá, irmãos? É só a gente não falou, mas ele sempre esteve aí na Bíblia, não colocaram agora não, tá? Tá aí, não é defeito da Bíblia, não. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Prosseguindo. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Se Jesus está na terra, e é o que o autor de Hebreus está dizendo, se ele estivesse na terra, por que ele não podia ser sacerdote? Por causa da tribo que ele era. Ele não podia ser sacerdote na terra. Jesus não podia jamais ser sacerdote na terra, senão ele quebraria a lei do sacerdócio. A lei do sacerdócio era o seguinte: era inicialmente para toda a nação de Israel ser uma nação de sacerdotes. Só que eles não quiseram isso. Então, o que ocorre? Ele separa a tribo de Levi. Tá? Hoje em dia, o pessoal, aqui a gente não tem esse costume, né? Mas o pessoal diz, eu sou levita. Né? Levita é o quê? Eu toco, eu canto, eu danço, né? Geralmente. Mas levita não fazia só isso, tá, irmão? Levita, ele limpava o santuário, limpava o banheiro do santuário, limpava quando os animais eram imolados, que muitos deles defecavam, eles limpavam. Então tinha o levita tirava toda a sujeira do templo, cuidava de tudo aquilo que era sujo, tudo aquilo que era imundo, era ele que tratava com aquilo ali, tratava com o sangue, limpava o santuário. Imagine o cheiro de sangue que ficava no Yom Kippur. Então ele tinha que limpar tudo. Ele não só cantava, esse negócio de só cantar era a parte romântica do levirato, mas na verdade ela era uma função bem difícil. Além de montar e desmontar o santuário, que foi montado e desmontado mais de 40 vezes quando eles estiveram no deserto. Tá? Tinha que ser da tribo de Levi. E Jesus era da tribo de Judá. Então, na terra, Jesus não pode ser sacerdote. Né? É estranho, mas é verdade. Na terra, Jesus não poderia ser sacerdote. Porque o sacerdote, todos eles, eram da tribo de Levi. Tá? Então, no céu tem tudo isso. Então, Jesus está dizendo aqui que ele é o sumo sacerdote das coisas celestiais. Agora, como que é a intervenção de Jesus? O que ele faz? Será que ele fica orando 24 horas? Ou seja, existe uma intercessão celestial que é feita justamente por Jesus. E imagine, às vezes na terra não tem intercessão, mas no céu tem intercessão, 24 horas. Alguém que intercede. E às vezes a gente fica pensando, mas ele intercede por nós. Então, eu te pergunto, você está consciente que Jesus, o que Jesus faz no céu? Que ele intercede por quem? Pela igreja. Por que pela igreja? Por que a gente sabe que é pela igreja? Porque ele é um sumo sacerdote solitário. Porque o sacerdote, ele entrava no templo, na parte santa, entrava acompanhado de quem? Dos sacerdotes. Eram levitas, né? Levitas, sacerdotes e sumo sacerdote. Tá? Então,
quando ele entrava no templo, ele tinha os seus ajudantes, os seus ajudadores, que eram os sacerdotes, que acendiam o local do incenso, carregavam os pães da proposição e auxiliavam nos outros serviços do templo que eram mais, que exigiam pessoas mais dedicadas ao serviço do Senhor. Então, os levitas puros e simples iam até o pátio, né? Dali para dentro entrava o sumo sacerdote com os sacerdotes. E esses ajudavam. Eu te pergunto, o que ainda não tem no céu? Desse grupo de coisas, o que ainda não tem? Sacerdotes. É isso que não existe ainda lá. Tem um templo, tem o sumo sacerdote, mas não tem o quê? Sacerdotes. Onde estão os sacerdotes? Na terra. Certo? Se os sacerdotes estão na terra, por quem que Jesus está intercedendo? Por quem? Por eles. Pelos sacerdotes. A intercessão de Jesus é por quem será sacerdote. Não é por qualquer grupo, mas é por quem será sacerdote. Porque, irmãos, Deus, Ele é totalmente santo. E falando sobre o Senhor, sobre o Deus que servimos, Deus, Ele é puro, extremamente puro. Deus não gosta, Deus detesta pecado. Deus não suporta pecado, Ele não suporta impureza. Prova disso, irmãos, é que o próprio Jesus desceu na terra, mas Deus ainda não desceu. Na verdade, desde quando Ele andou com Adão no Éden, nunca mais o mundo provou dessa presença física de Deus. Tanto que o mundo não suporta, ele não consegue descer as partes mais baixas da terra, porque se desce, tudo vai entrar em colapso. Ele desce, por exemplo, sobre uma montanha mais alta lá, que é o Sinai, e a montanha toda treme, estremece, tem um abalo sísmico tremendo, fica escuro, fica um clima horroroso quando ele desce, porque o mundo, ele não consegue suportar a presença daquele que criou todas as coisas. Ele não suporta a presença do Criador, porque essa natureza ela foi destituída da ordem original. E quem desequilibrou esse mundo a ponto de o Senhor não poder descer sem haver um confronto total na terra, porque tudo que nós tivemos foram símbolos de Deus, principalmente no Antigo Testamento. Nós nunca tivemos uma presença física plena e total, glorificada de Deus. Porque esse mundo, essa natureza, ela se deteriorou e foi danificada por causa de uma pessoa, por causa de uma criatura. Quem foi essa criatura? Quem foi? O homem. Então, se Deus está irado com quem? Com o homem, com sua criatura. E aí, então, para que essa ira ela seja contida e derramada no momento propício, oportuno, o que vai acontecer? Tem que acontecer um culto celestial, onde ele possa aplacar, vamos dizer assim, a sua ira baseada na justiça que um homem fez. Por quê? O homem pecou, mas Deus é santo, a justiça exige imediatamente que ele execute o juízo. Mas o amor de Deus, que está em Cristo Jesus, por sinal, ele faz com que Deus, ele refreie a sua ira e não aplique o quê? A sua justiça imediatamente. Porque eu e vocês somos dignos da ira de Deus, não do amor, mas somos dignos da ira de Deus, porque somos pecadores, violentos, insensíveis, imaturos, não desejamos a Deus de forma natural, nós desprezamos a Deus muitas vezes, maltratamos as pessoas, aqueles que nos cercam, aqueles a quem devíamos amar, porque nós somos ruins. A minha natureza e a sua, baseada em Adão, é uma natureza ruim. E dentro da igreja, infelizmente, nem todos tiveram a sua natureza transformada pela natureza do Messias, do Senhor.
O Espírito do Messias não penetrou no coração e na mente. E as pessoas continuam com a mesma natureza, a natureza de Adão. E o que está acontecendo? A ira de Deus está lá, está contida, mas está contida por causa de quem? E por que Jesus segura essa ira? Para Deus não derramar imediatamente. Sabe por quê? Por causa dos sacerdotes, que ainda vão compor esse grupo. A ira está sendo segura, por causa do propósito que Deus tem na terra. Lembra que quando os anjos, começa o Apocalipse, os anjos logo cantam, bendito seja o Cordeiro, né, que comprou para Deus homens de toda tribo, raça, língua e nação, e para Deus comprou o quê? Reis e sacerdotes. É o que não existe lá e que precisa haver. O propósito de Deus inicial era que Adão se tornasse rei e sacerdote. Tanto é que ele coloca Adão sobre a terra. A primeira função de Adão é o quê? Ele é um tipo de quê? De rei. Ele reina sobre todos, sobre os animais que voam, que andam, né? Que rastejam. Era para ele reinar sobre tudo. Foi colocado ele tem o dom natural. Eu e você temos o dom natural de sermos reis. Adão só não era o quê? Sacerdote. É o que falta no céu. Não é um rei comum. Não é simplesmente alguém que saiba reinar. É alguém que tem a natureza sacerdotal que precisa haver no céu. É isso que tem que haver. E é por isso que Jesus intercede celestialmente por nós e continua fazendo desde a eternidade. Aliás, há uma intercessão divina em favor dos seres humanos, porque não só Jesus intercede no céu, mas na terra tem outro que intercede. Quem é que intercede? O Espírito Santo. Eu te pergunto, Jesus tem intercedido por você? O Espírito Santo tem intercedido por vocês? Por quem o Espírito Santo intercede? Por quem que ele intercede? Pelos sacerdotes, não é isso? Ou seja, você tem a oração de duas pessoas a seu favor. O Espírito e o Filho. Certo? E tem mais pessoas que intercedem, ou não tem? Ou não tem? Quem mais intercede? A igreja. Os próprios sacerdotes intercedem, porque a sua vida deve ser para interceder. Nós não fomos colocados para julgar o mundo, ainda não. Nossa função aqui é interceder e não para julgar ou condenar. Aquele que julga e condena está se colocando numa posição que não lhe pertence, não lhe é peculiar, nem é da sua natureza. Porque a função nossa aqui, o próprio Jesus ele fala que ele não veio ser servido, ainda não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Nossa função aqui é salvar pessoas, não é julgar pessoas. Quem julga e condena é Deus. Fora disso, não tem mais ninguém autorizado a fazer isso. Mas tem muita gente julgando os outros. Tem muita gente falando dos outros. Quem julga e condena, o nome é outro. Qual é o nome de quem julga e condena? Satanás. Tá? E Satanás nada mais quer dizer que é adversário. Então nós fomos colocados para ser o próximo e não o adversário. Mas tem gente que se torna adversário, não se torna? Ele se torna, como no hebraico diz, ha-satã, ou o adversário. Então, nós temos um intercessor na terra, o Espírito Santo. Tanto é que, onde está escrito isso? Porque nós não sabemos orar como convém, mas gemidos inexprimíveis. Pergunto eu a você. Como você se sente sabendo que tem a intercessão de Cristo e a do Espírito Santo? Normal, né, irmão? Normal. Você pensa que você está de pé por causa de quê?
Você quer a oração do pastor que revela a CPF, né? Porque a intercessão do Espírito Santo e de Jesus não é suficiente, mas o cara que revela o CPF, essa é top. Tem crente que anda quilômetros para receber a oração de outro, né? Mas não recebe a oração, a intercessão do Espírito Santo e do próprio Cristo. Qual é a intercessão que mais vai funcionar sobre a minha vida? Se Cristo está intercedendo por mim, o Espírito Santo está intercedendo por mim, e as coisas estão indo mal, é porque alguém não está intercedendo. Quem é que não está intercedendo nessa linha de relacionamento aí? É eu. O problema que quebra o elo é a gente. O que quebra o elo somos nós. Nós não nos ajudamos. É tipo, já viu aquela frase, me ajuda para eu te ajudar? Porque tem gente que não ajuda o Espírito Santo de jeito nenhum. Ele não ajuda o Senhor de jeito nenhum. Ele, na verdade, ele coopera ao contrário. Ele não se coloca junto. Senhor, me ensina sobre o que realmente eu devo orar e como eu devo orar. Senhor, me ensina a orar. Me dá prazer de orar, de estar em comunhão e na sua presença. O céu está intercedendo, o Espírito Santo está intercedendo, mas eu não estou intercedendo. Quebrou o elo. Ou você acha que só a intercessão deles é suficiente? Para isso Deus não te daria livre-arbítrio. É porque nós também precisamos estar nessa comunhão. Imagine o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa intercessão por nós, sendo que eu não estou nem aí. Ele está intercedendo por você, sim. Ele está intercedendo junto a Deus por você, sim. Você está passando por lutas, dificuldades, mas Ele está intercedendo por você. E outra coisa, Ele nunca para de interceder por você. Você dorme. Enquanto você dorme, você não ora. Enquanto talvez você está envolvido com outras atividades, você não esteja orando. Mas tem alguém intercedendo por você. Amém ou não? Por isso é importante nós nos colocarmos numa posição de querermos santificar a nossa vida para limparmos o caminho de Deus nessa intercessão por nós. Porque senão Ele não habita em nós. A intercessão do Espírito Santo, gente, não é fora de nós. Ela não acontece fora do crente. Ela acontece dentro do crente. A intercessão é pelo e dentro do crente. É as duas coisas. Ele está intercedendo e é o templo onde ele vai realizar a intercessão é dentro de nós. Aqui na terra tem um templo, não tem? Qual é o templo de Jerusalém? Nem existe mais. Deus não deixou nem de pé para não confundir a gente. Porque senão ia ter muita gente, ia ter muito crente que ia lá estar orando lá no templo de Jerusalém, porque é um lugar santo, é um lugar que Deus escolheu. Beleza, aí ia deixar de interceder no lugar correto. E aí o Senhor já falou, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Presta atenção nisso. Eu não habito em templo feito por mãos humanas. Eu habito em templo que eu mesmo fiz. E quando ele fala isso, ele deixa de contar com o templo de Jerusalém e fala, eu habito em você e no santuário celestial, é ali que eu habito. Então, portanto, você não é qualquer pessoa, você é um templo, você é o lugar em que Deus toca a terra. Deus hoje não vem à terra fisicamente, mas Ele vem como? Se Ele estiver em você. Por que Deus está interessado em que você faça a vontade dEle? Em que você reflita Ele. Sabe por quê? Porque Deus quer tocar a terra e tocar pessoas, salvar pessoas. Ele só pode fazer isso, sabe através de quem? Do Espírito Santo em vocês e em mim. Ele só fará isso dessa maneira. Deus só vai tocar a tua casa se Ele puder tocar o seu coração. Deus só vai tocar teus filhos se Ele puder tocar o seu coração. E Deus só vai tocar a sua igreja se Ele puder tocar o seu coração. Porque o templo dEle, Ele escolheu, e sou eu e vocês. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Jesus não disse, eu vou para o céu, mas eu vou enviar o Consolador. E depois que eu enviar, ele vai se colocar dentro de vocês. Ele vai entrar dentro de vocês, por quê? Porque vocês são o templo, e Satanás sabe disso.
Porque o Satanás quer que você o adore. Porque que Satanás quer tomar posse do corpo das pessoas. Sabe por quê? Porque esse lugar que está aí, que somos eu e você, é o lugar que Deus escolheu nessa terra para tocar esse mundo e para tocar pessoas. É nesse lugar que Deus escolheu se manifestar. Não é nesse lugar aqui, dessa sala. Isso aqui só é uma sala. Isso aqui sequer é um templo. O templo mesmo foi construído por Deus. E somos eu e vocês, juntos. É esse o lugar que Deus deseja habitar. E para isso, a gente precisa jogar um monte de coisa fora, para que Ele habite, para que o Espírito Santo habite e comece a interceder dentro de nós. Porque a adoração está acontecendo no céu. A questão é, está acontecendo na terra? Está acontecendo dentro de mim, dentro de você? Esse é o compromisso. Não pense que essa intercessão ela é exterior a você. Ela vem de fora, ela vem de dentro. É o Espírito Santo intercedendo dentro e Jesus intercedendo fora. É o Espírito Santo intercedendo dentro de você para te levar a querer ser santo, a quebrantar você, a fazer com que você se arrependa, com que nós nos arrependamos. E lá no céu está Jesus limpando a barra diante de Deus. Porque tem que atuar nos dois níveis. Para salvar seres humanos, o Senhor precisou atuar nos dois níveis, no terreno e no celestial. No terreno, Ele converte o homem, Ele quebranta o coração do homem, Ele faz o homem, o ser humano se arrepender, Ele faz o ser humano se quebrantar. No celestial, Ele fala para Deus, Deus, segura a tua ira. Esse não é o final. Vai melhorar. Um dia o Senhor vai ter ele ou ela como sacerdote aqui no céu. O Espírito Santo está fazendo o trabalho dele e ainda não terminou. Amém ou não? O Espírito Santo está trabalhando na terra. O Espírito que eu enviei sobre ele está trabalhando na terra para fazer o trabalho dele. E ele vai fazer esse trabalho. E quando fizer esse trabalho, vai ser o dia em que talvez o Senhor vai dizer, agora está pronto. Chegou o dia, meu filho. Busca a igreja, busca esse povo, busca os sacerdotes, porque é hora de encher o templo com os sacerdotes. Amém ou não? Amém ou não, gente? Vocês estão vivos? Vocês estão vivos? Eu te pergunto, isso é poderoso ou não é? Isso te anima a servir a Jesus ou continuar de pé ou não anima? O diabo diz, Deus não se importa com você. E hoje a palavra está dizendo para você, Jesus intercede por você e o Espírito Santo intercede por você. Está bom para você ou não? Se Deus é por nós, e é aí que Paulo diz, se Deus é por nós, o que acontece? Quem será contra nós? Então diga para si mesmo, se Deus é por mim, quem vai me segurar? Se o Espírito intercede, o Senhor intercede, eu vou me juntar em quê? Nessa intercessão. Lembra que Jesus disse sobre a casa dele? A minha casa será chamada o quê? Casa de oração, gente. Qual é a casa de Deus? Qual é a casa de Deus? Cadê a casa de Deus? Cadê a casa de Deus, irmão? Está onde? Está onde? Está aqui. Eu sou sua casa, sua morada. Lembra da canção? Eu sou o seu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou sua casa, sua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Você é a casa de Deus, gente. Você é o lugar que Deus escolheu. Por isso o diabo quer inutilizar a casa de Deus, quer entulhar a casa, para que Deus não tenha onde descer. Se você ouvir a si mesmo e Satanás, você vai perder essa oportunidade de entrar no céu como sacerdote e os anjos lá, irmão, naquele dia eu penso assim, vai ter lá um anjo lá olhando, todo mundo reunido, se acotovelando para ver a igreja entrando no céu,
E aí, talvez vai ter anjo dizendo lá, quase pedindo autógrafo. Irmã Helena. Os sacerdotes chegaram. Os sacerdotes para Deus chegaram. Fala, Max. Não pode. Não tem quadro de mamãe mais não. Não tem, como é que é o nome? Pedra de estimação. Acabou, não tem mais isso. Porque ele bota onde ele quiser. Entenderam? Então Deus não tem um projeto simples. Ele está realizando isso e ele está investindo pesadíssimo nisso. E aí, nós às vezes, nós somos muito oscilantes como seres humanos. Um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, mas a gente não pode perder o rumo. Um dia tem tempestade, outro dia está tranquilo. Você não pode perder o quê? O rumo, para onde você está indo. Mas uma coisa é certa, aqueles que ele chamou, ele vai investir. E hoje, nós temos Jesus fazendo isso. Só que a intervenção de Jesus não é em forma de oração. Porque o sacerdote, ele não está em pé ministrando, ele está sentado. O texto que nós lemos, diz que o sacerdote, que o rei, o sacerdote, está sentado. O sacerdote nunca estaria sentado. Porque a intervenção dele não é normal, nem comum, nem a que nós fazemos, como a nós fazemos. A intervenção dele é totalmente diferente da nossa. E dá também do Espírito Santo, porque o Espírito Santo lida com carne sangrando. Mas Jesus, ele lida com outra coisa. O que ele tem que fazer é diante de Deus. O que o Espírito Santo está fazendo é dentro de nós. Então, são dois momentos e circunstâncias diferentes. Há um elo de ligação no meio. Quem é o elo? É Jesus. É nós de um lado sendo trabalhado pelo Espírito Santo e Deus do outro lado querendo derramar justiça, mas no meio tem alguém. Lembra de Jó? Quem lembra de Jó? O que Jó falou? Acha aí esse texto aí, irmãos. Ele fala assim, a frase que ele usa é mais ou menos assim: queria que houvesse um intercessor entre nós, um mediador, um árbitro entre nós. Jó, ele fala isso. Porque ele pede alguém que interceda diante de Deus por ele. Que seja um mediador. Porque, irmãos, há um grande problema. Porque se há templo, há sacerdote. Se há sacerdotes, há sacrifício. Se há sacrifício, é porque tem pecado. E se tem pecado, é porque tem pecador. Então Jó, ele está numa posição tão sendo esmagado por Deus, e Deus permitindo que ele seja esmagado. E eu te pergunto, você já se sentiu assim? Sendo esmagado? Já se sentiram, né? É doloroso, não é? E a sensação é que você está sozinho, não é? E outra, você pensa, por que eu, Deus? Por que comigo? Isso só acontece comigo. O Senhor não me ama. O Senhor não me quer. E aí vem um monte de dúvida no seu coração. Jó, ele pensa a mesma coisa. Ele está desesperado, ele está triste, e ele está sendo cobrado, ele se sente cobrado, ele se sente moído, e aí ele fala: queria que houvesse entre nós um intercessor. É isso que Jesus faz. Jesus... Oi? A senhora é fera, irmã Helena. Jó 9:33. Jó 9:33. Quem dera houvesse alguém que servisse de árbitro entre nós para pôr as mãos
Sobre quem? Sobre ambos. Vê lá que árbitro não é bem árbitro aí nesse texto aí, né? Porque às vezes a pessoa traduz, mas traduz. Mas aí dá a ideia de um mediador. É um mediador que ele quer. Por quê? Você está desse lado. O que você tem? O que você é? O que você é? Um pecador, né? Redimido. Mas é um pecador. Você pecou hoje e provavelmente pecará amanhã, né? Aí você foi salvo por Jesus. Olha a confusão. Você foi salvo por Jesus, mas você ainda é o pecador. Satanás, de vez em quando, comparece diante de Deus, igual ele compareceu lá com Jó, certo? Quando ele chega lá diante de Deus, o que ele fala de você? Fala bem, né? Fala bem de você? Poxa lá, gente boa, hein, Senhor? Aquele teu servo crente lá da eclésia, poxa, aquilo lá é muito vaso, é muito usado, né? Aquele vaso lá da eclésia lá, o Senhor por ter usado muito ele, né? Se o diabo falar isso, meu querido, de você, põe tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Agora, se ele falar mal de você, que te odeia, que você é um lixo, que você é isso, que você é aquilo, aí você se alegre. Você falar, eu não gosto de você, mas o diabo ultimamente tem gostado muito de alguns lugares, irmão, de frequentar alguns cultos, algumas igrejas, porque existem pessoas que trabalham para ele incessantemente, até dentro da igreja. Entendeu? E aí então Jó ele quer um mediador, porque você está aqui e você é um pecador ainda, porque o pecado ainda está dentro de você. O Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E do outro lado tem um Deus santo, totalmente santo, Deus totalmente santo e você pecador. Como conciliar os dois? Tem que haver um mediador. Tem que haver alguém que se coloque no meio. Espera aí, vamos ligar vocês dois, né? E aí que o ser humano fala, com o mediador vai a Deus, intercede a Deus. Aí esse Deus totalmente justo e santo, que não suporta pecado, tem que todo dia lidar com um ser humano que é pecador. Como que Deus lida com esse ser humano pecador todos os dias se ele detesta o pecado? Ele não lida com o ser humano. Ele lida com quem? Com o mediador. Jesus é nosso Salvador por causa disso. Ele se colocou no meio de Deus. É como tua mãe. Lembra, quem te batia mais? Teu pai ou tua mãe? Você tinha mais medo de quem? Do papai ou da mamãe? E na hora que ele estava batendo, um que achava que estava batendo demais, o que o outro fazia? Entrava no meio. Não mata. Não é isso? Se você pecar, o salário do pecado é o quê? Então, Reinaldo pecou. Chega lá diante de Deus, Satanás, e fala, mata ele. Ele merece a morte. Aí, chega Jesus. Você acha que ele vai interceder por nós assim? Nominalmente? E aí, qual a garantia que você não vai pecar mais? Vocês que estão aqui, vocês desejam permanecer no caminho de Deus o resto da vida de vocês? Já pensaram sobre isso? Ou vocês estão pensando em dar uma desviada, depois voltar? Você não pode retroceder. Aí você peca. E o que mais irrita a Deus é o pecado que se repete. É o pecado que está sempre ali presente e que está sempre inviabilizando que Deus te veja. É esse pecado repetitivo, que não muda, que não é tratado, que não é resolvido. E aí, isso vai continuar sempre ali, vai continuar contigo. Onde você for, ele vai. Você vai mudar de igreja, esse pecado vai atrás de você. Você vai mudar de lugar, vai mudar de relacionamento, de casamento, e o pecado vai atrás de você, porque ele está em você. Enquanto você não resolver com Deus, você não resolve a sua vida.
Entendeu? Então, como Deus lidar com uma pessoa que diariamente vai irritá-lo? Esse é o problema da gente. Diariamente a gente está irritando Deus com nossos pecados. A Bíblia diz, não andeis como nécios. Sabe o que quer dizer o nécio? É porque o português, irmão, ele suaviza o negócio, tá? Ele suaviza. Vamos falar o português, claro. Se fosse no hebraico, ele ia dizer o português, claro. Tá? O que ele está dizendo? Não andeis como imbecis. Entendeu? Não sejam idiotas. Mas muitas pessoas que estão tentando andar com Deus, eles estão vivendo essa vida de nécio. Eu vou falar nécio para não machucar. Mas estão vivendo essa vida de nécio. Por quê? Porque o diabo engana com muita facilidade. O diabo está andando ao derredor, sabe por quê? Ele quer roubar o templo que é você. Porque você tem um destino supremo, ele não quer que isso realize na sua vida. Então, portanto, muita gente cede. Tem gente que vem para a igreja e volta de novo para um culto completamente satânico. Nécio. Completamente. Mas vocês estão aqui hoje por quê? Nós não queremos ser nécios diante de Deus. E o fato é, irmãos, que Jesus ele fica no meio. E ele vai lá diante de Deus. Como o quê? Que João diz? Como advogado. Só que ele não fala nada. Ele não precisa falar nada. Nada. Qual a garantia que Deus tem que no final ele vai ter o que ele quer? É isso que interessa. No céu é isso que interessa. No templo, o que se faz lá é isso. O que interessa é lembrar Deus de que no final, Deus não esquece, mas é Deus permanecer com aquilo diante dele, enquanto não acontece, porque imagine só você. Você quer, qual é o presente material que você mais deseja? Pensa aí agora. Né? Beleza. Quanto tempo isso vai levar? Você não quer agora? Se você pudesse, você entraria numa dívida, você deveria até a sua alma, venderia até a sua alma, às vezes, tem pessoas que fazem assim, né? Tem lá, por exemplo, tem lá o pessoal do Bolsa Família. Outro dia eu estava vendo uma mulher com Bolsa Família filmando com um iPhone 15. Recebendo Bolsa Família. Então, porque as pessoas vendem aquilo que não têm para ter alguma coisa que desejam. Porque não sabem o quê? Esperar. Deus está esperando há quanto tempo? Quase 6.000 anos para ele ter o que ele deseja. Enquanto isso, tem que ter algo que o conforte, console. Veja bem, eu estou falando a níveis humanos, não é que Deus precise de consolo, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ele precisa olhar para algo que faça o seu coração descansar. Porque se Deus, irmãos, se Deus viesse um dia e não tivesse essa intercessão, ele oraria para a terra e destruiria tudo. Você quer ver por quê? No dia que Deus olhar para o lado do trono e o sacerdote não estiver, qual será esse dia? Qual será esse dia? O dia que ele desceu para a terra. Aí ele olha, não tem um sacerdote. O que vai acontecer nesse dia? É juízo, meu irmão. É o dia do juízo, não tem mais intercessor. Agora tem o rei. Agora ele assume o lugar de rei, porque até então é intercessor. Mas agora ele vai assumir o lugar de rei. E ele sai da posição de intercessor e vai para a posição de rei. Não tem mais ninguém intercedendo. O que vai acontecer com a terra? Aí já era, meu irmão. Põe tua boca no pó, porque talvez haja esperança ainda. Grande e terrível dia do Senhor, porque o intercessor não está lá. Até Satanás vai rodar nesse dia. Não tem como. Então, irmãos, o que Jesus está fazendo, e o que João fala sobre Jesus, nós temos um advogado diante de Deus. Qual é o nome dele? Jesus Cristo o quê? Jesus Cristo o quê? Ah, vocês esqueceram desse texto, não é possível. O que está escrito? Jesus Cristo o quê? Nós temos um advogado diante de Deus. Jesus Cristo quem? É isso? Está escrito? Sim ou não? Não, tem que ler, o pessoal não sabe, tem que ler. Onde está escrito isso aí, mãe Helena? Vamos ler, procura aí, bota aí para a gente ler aí.
É. Do lado dele está quem? Como é que ele faz derrama a ira se o cordeiro ainda está ali? Perfeito. E bem lembrado antes, porque na visão do apóstolo João, o que tem no centro da sala de adoração é o cordeiro. É o cordeiro morto. Mas essa foi profunda, hein, Anderson? Porque, na verdade, o que tem lá é o cordeiro. Não é que vai. O sacrifício tem lá no céu. Vou explicar, mas vai lá, viaja. Exatamente. É o que diz Hebreus. Ficou embolado? Então vamos falar sobre isso, que isso é importante, sim. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro. E Hebreus também fala que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano aonde? No Santíssimo Lugar. Mas ele, de uma vez por todas, entrou no santuário. Ou seja, o sacrifício está desde quando diante de Deus? Desde antes da fundação do mundo. Quando Deus olha para Jesus, o que ele vê? O cordeiro morto. Tanto que lá no céu, uma das primeiras visões de João, ele vê o cordeiro o quê? Como tendo sido morto. É isso que está lá, é essa lembrança que Jesus traz para ele. Entendeu? É essa lembrança que Jesus traz. Então Jesus entrou no santuário uma vez só. Ele realizou o sacrifício uma vez. Só que esse sacrifício, ele é como se ele estivesse se fazendo todos os dias. Porque todo dia Deus lembra do único sacrifício que realmente importou, que foi o de Jesus. Então o sacrifício é como se fosse feito todos os dias. Mas ele fez uma única vez. Ele entrou diante de Deus, no santuário, e foi uma vez que bastou por todas. Acharam aí, não? 4:11? Acho que não. Vamos lá? Lá, 1 João. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai. Quem é ele? Tem um advogado, que é o advogado porta de cadeia, que é o advogado que entra lá na justiça, lá de reclamação trabalhista. Mas olha a denominação do nosso. Não é qualquer um. Não é simplesmente Jesus Cristo. É Jesus Cristo, o justo com J maiúsculo. É a fama do nosso advogado. E eu te pergunto, o Jesus Cristo, o justo, ele precisa dizer alguma coisa? Por quê? Só o nome dele já diz. Quando Deus olha no céu, o Anderson lembrou bem, ele vê isso, o sacrifício de Jesus que foi feito uma única vez. Porque o santuário é lugar de sacrifício. Mas esse sacrifício foi feito uma única vez. E é como se todos os dias ele estivesse sendo feito. Tanto que o livro de Apocalipse começa com a imagem do cordeiro que foi morto. Isso é lembrança diante de Deus. Isso é memória diante de Deus. Então, quando eu peco, qual é a garantia para Deus não me matar? Vamos falar sério agora. Vamos falar claro agora. Porque o pecado merece morte. Pecou, morreu. É assim que funciona. Qual é a garantia? O que me faz Deus não me matar? Você sabia? Irmão, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque a gente merece a morte. Nós estamos vivos, não é porque nós temos saúde, não. Eu tenho saúde, eu sou forte, eu sou novinho. Não. Eu faço academia, não vou morrer cedo, não. Não é assim, não. Eu faço dieta. Irmão, hoje em dia não dá para dizer, porque, sinceramente, o negócio está esquisito. O cerol está passando em tudo quanto é grupo, entendeu? Então está indo, às vezes o cara está lá, né? Você pensava, fulano, tadinho, está tão velhinho, vai morrer, né? Aí daqui a pouco o que estava carregando aquele vai na frente dele. A gente está vivendo dias tão esquisitos que a gente não dá para dizer mais como é que a hora que vai, né? Que antigamente era assim, né? O fato é que existe sobre nós uma condenação que o diabo sabe. Que se nós pecarmos, nós temos direito, Deus tem o direito de nos matar. E ele tem direito de requisitar a minha morte.
É isso que o diabo faz. O diabo não vai te acusar, joga ele na sarjeta. Não, ele quer te matar, porque ele te matando, ele garante que você está do lado dele. Você vivo ainda tem possibilidade. Não. Dá raiva, não dá? Mas é assim. Ele quer te matar para ser teu amigo na morte, para você ter a mesma condenação dele. E a gente, se não pensar, nós vamos permitir que isso aconteça. É assim que funciona. Porque o diabo te matando, você acha que ele queria colocar ferida em Jó? Não, ele queria a morte. Ele foi solicitar, foi a morte de Jó. Jó era um homem justo, ele falou, mata ele. Né? Mas Deus queria que Jó o conhecesse antes disso. E o fato é o seguinte, é por isso que o profeta escreve, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe por quê? Deus olha para o lado do trono e vê quem? O Cordeiro, o sacerdote. E aí ele lembra, quando ele lembra de seres humanos, ele olha para quem? Jesus. Quando os seres humanos fazem um monte de besteira e a justiça diz mata, que ele olha para quem? Ele não precisa dizer nada, ele não precisa sacrificar de novo. Ele só precisa estar lá. Jesus só precisa estar no céu. Tem muita pessoa que pensa, por que Jesus foi para o céu, gente? Por que o Senhor nos deixou aqui sozinho? Ele podia estar com a gente até hoje, formando um grupo, fazendo sala de oração com a gente, fazendo discipulado com a gente. Esse era o desejo dos discípulos, é ou não é? Certo, irmão. Parece bom, não parece? Mas não é. Porque se ele não estivesse lá, quem estaria ao lado de Deus para interceder como advogado? Jesus Cristo justo. Por isso ele teve que ir. Porque a função dele agora é de ser seu sacerdote e meu, seu e meu advogado diante de Deus. E aí ele manda o Espírito Santo para quê? Para não deixar a gente sozinho, porque a gente sozinho faz o quê? Besteira. Você se perde, você se mata. Né? Geralmente, quando eu falo, Maxwell está acostumado a falar, cara, vai lá, olha o que o peão está fazendo. O peão tem o dom de se matar sozinho. Parece que ele levanta de manhã e fala, hoje eu vou me matar na obra. E você vê o que ele está fazendo. Porque, infelizmente, às vezes as pessoas têm o dom de se colocar em situação de perigo. E você tem que ver o cara consertando um tubo. Passei um dia ali em Santa Cruz, estou vendo uma empresa trabalhando, um cara consertando um tubo debaixo de uma vala de uns 3 metros de profundidade. Né? Maxwell lembra disso. Falei, rapaz, daqui a pouco recebe a notícia, o que aconteceu? A vala desabou, caiu em cima do cara e infelizmente matou ele. Porque nós, se não tivermos orientação do Espírito Santo e ouvirmos a voz dele, nós vamos nos enfiar numa situação de perigo e o resultado vai ser a morte. É assim que funciona. Então Deus nos deu ele, o Espírito, para fazer isso com a gente. Agora, você já sabe que tem alguém que intercede por você e que ele não precisa falar nada, ele não precisa estar intercedendo, estar em 24 horas de joelho orando, porque ele não faz isso. O que ele faz é estar lá. Lembra agora eu vou te lembrar. Por que Paulo falou, no primeiro capítulo de Efésios, o que ele disse? Primeiro capítulo, Efésios 1:1. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Olha o que ele vai dizer. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai dizer, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo está se referindo a Jesus está lá. Por que aí o crente leva para um lado todo material, todo materialista? Ele está lá para te defender, rapaz. Ele não está lá para te dar carro e casa, não. Ele está lá para te defender, fazer o que importa realmente. Te conceder graça. Ele intercede lá e o Espírito Santo aqui. Essa é a grande verdade. Mas dentro de você. Porque ele te abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Se ele não segurar o espiritual lá em cima,
Meu amigo, aqui não acontece nada, tu morre. Nós temos alguém que segura nossas pontas no céu. Por que muito crente, às vezes peca, às vezes erra, e a misericórdia do Senhor é com ele? Se você é um desses, glória a Deus. Mas não brinque. Seja fiel ao Senhor. Arrependa-se. Se sensibilize, seja constrangido pelo amor de Deus. Porque Cristo está intercedendo por você. Ele deixou o Espírito Santo para entrar dentro de você, interceder dentro de você, para motivar você a orar. É tudo para você orar. O Espírito Santo te faz orar a oração certa, ele te dá prazer. Agora você tem que alimentar o seu espírito daquilo que vem dos céus, da disciplina celestial. É a palavra de Deus. Deus criou o mundo com a palavra. Então leia a palavra, coloca a palavra dentro de você e vai criar algo dentro de você, a palavra. Entendeu? E a oração, a comunhão é para você acompanhar Jesus e o Espírito Santo na intercessão. Não deixe Jesus interceder sozinho. Não deixe o Espírito Santo interceder sozinho. Ajuda ele a te ajudar. Então ore também. E Satanás vai fugir de você. Satanás vai passar na esquina. Está lá? Não, vamos cortar caminho. Vamos cortar caminho, ali a gente não passa. Ali a gente não passa. O diabo fugirá de vós. Agora eu te pergunto. Se no céu existe um templo, ele existirá para sempre? O templo que existe no céu é eterno? É eterno? Tudo que existe no céu é eterno? Na próxima semana a gente vai descobrir. Próxima semana a gente vai descobrir. Oi. Davi, Deus fala sobre ele que ele é um homem segundo o coração de Deus, né? Então Davi percebe coisas, ele percebe a essência de Deus, o desejo de Deus, as vontades de Deus e o que agradava a Deus. Isso é de Davi. Exatamente. Tinha aquilo que Deus mais admirava, que era um homem cujo coração estava apaixonado por Deus. Era o templo perfeito. Então, Davi, ele era um homem, ele era um profeta também, né? Davi, não era só rei, mas ele também era profeta. Salmo 22 é um salmo de profecia, né? Você vê completamente, né? E outra coisa, Davi tinha em sua companhia profetas. Foi a época em Israel onde os profetas viviam e viviam bem, né? Os reis que são imediatamente ligados a Davi, eles têm profetas como seus diretores. O próprio Davi tinha o Natã, né? Que era um homem de Deus, que por 2 anos ficou calado, né? Até quando Deus fez ele falar, né? E quando ele falou, foi realmente para executar o juízo, e Davi aceitou e se baixou. Mas Davi se relacionou com homens, que eram homens que ouviam a voz de Deus. Samuel, né? Esse profeta mesmo, que eu esqueci o nome, que falou com ele agora, fugiu o nome agora de novo. E Natã, né? Natã. E ele se relacionou com profetas. Davi amava a casa de Deus, mas ele não podia entrar, já viu? Davi era semelhante a Jesus. Ele amava a casa de Deus, mas ele não era levita, ele era da tribo de Judá. Ele veio cumprir uma profecia na terra de rei. E no céu ele é sacerdote. Mas como no céu eu posso ser sacerdote no céu, mas não posso ser na terra? Por isso é que o livro de Hebreus fala: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe quem é Melquisedeque? Rei de Salém. Lembra? Melquisedeque, né? Sem pai nem mãe, sem genealogia. Aí Abraão foi diante dele, encontrou Melquisedeque, voltando da guerra, ele encontra Melquisedeque. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí encontra um tal de rei de Salém, que não tinha genealogia, não tinha nada.
sacerdote do Deus Altíssimo. Pensa bem, os irmãos, está tudo na Bíblia, dizendo desde o início. A gente que não notou, mas que está lá, está. Né? O fato é o seguinte, é que ele encontra e ele entrega os dízimos a Melquisedeque. Aí o autor de Hebreus fala, como que Jesus não pode ser sacerdote? Ele, na verdade, é nosso grande sumo sacerdote. Por quê? Porque quando Abraão voltava da guerra, ele encontrou com o tal de Melquisedeque. E no ventre de Abraão ainda estava Levi. Né? De Abraão ainda seria nascido Levi. Né? Aí ele fala, se Abraão, que, vamos dizer, teoricamente ou simbolicamente carregava Levi, se curvou diante de Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque e entregou dízimos a Melquisedeque, quem é maior, Levi ou Melquisedeque? Melquisedeque, não é isso? É a lógica. Então, portanto, aí o autor de Hebreu vai dizer, então, Jesus, no céu, é sacerdote do Deus Altíssimo, segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Semana que vem, vamos... capítulo 5 de Hebreu. Pode ler, Paulo. Amém? Melquisedeque. Semana que vem a gente fala sobre essa figura aí também. Né? Jesus é o nosso sumo sacerdote. E lá no céu tem um templo. Esse templo é eterno? Vamos ver, né? Vamos ver. Semana que vem a gente vê esse templo. Saul não. Foi. Saul também é. Saul também. Ele entrou nessa furada aí. Deus deu ruim para ele. Deus rejeitou ele. Porque Davi amava a casa de Deus, mas ele jamais sequer pensou em fazer o que o sacerdote fazia. Mas Saul não, ele achava que Deus era comum. Tem crente que briga com Deus. O rei Uzias também. Ele achava que Deus era comum. E aí, Deus é meu amigo, né? Jesus é sangue bom. Não é assim. As pessoas confundem as coisas. Confundem o amor do Senhor e às vezes desrespeitam a Deus, zombam de Deus ou brincam com ele, né? E foi o que aconteceu com o Saul. Ele perde o trono porque ele quis fazer uma coisa que não era para ele fazer. E o outro é o rei Uzias, que fica leproso exatamente por causa disso. Entendeu? Então, cada um no seu lugar, sacerdote da tribo de Judá, pertencendo também à tribo de Judá, só teve um, né? Aquele que é segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? O rei eterno, o sacerdote do Deus Altíssimo. Dúvidas? Perguntas? Sim. Sim. Lembrando, tá? Lembrando, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Quando eu falo intercessão, tem gente que tem a ideia católica romana. Não é Jesus orando de joelho e intercedendo por você. A intercessão dele é o fato dele estar sentado do lado de Deus. Ele não precisa dizer nada, ele só precisa estar no céu. Por isso ele tem que voltar para o céu, porque pensa, pela lógica, não era melhor ele estar aqui formando a gente do que ele ir para o céu? Mas tem a ira de Deus a ser resolvida. O santuário é para ministrar ao Senhor. Semana que vem eu explico melhor. Tragam suas dúvidas que a gente explica melhor. Para você entender a dinâmica da adoração. Não é como a gente pensa pura e simplesmente. Tem uma ordem, tem uma organização diante de Deus que tem que ser mantida. Tudo que se faz na terra é uma sombra, é um reflexo daquilo que acontece de verdade no céu. Então, por exemplo, por que o santuário terrestre acabou? Por que o templo terrestre acabou? Por que o sacerdócio levítico acabou? Acabou porque Cristo fez tudo. Jesus se tornou o nosso sacerdote, morreu por nós, fez o grande sacrifício. Precisa fazer mais o quê? Precisa ficar ali no templo matando os bichinhos? Não. Não tem mais utilidade. Então pode quebrar, pode destruir. E por isso está destruído. Acabou.
Porque não tem utilidade. Por isso que o santuário terrestre não tem mais utilidade por causa daquilo que Cristo fez. Tá? Agora eu volto a perguntar, e o celestial? Então é outra coisa. Mas o fato, Renato, que a intercessão é o fato de estar ali. Tanto que o texto fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque Deus, quando criou o mundo, já sabia o que ia dar. Qual é o conforto de Deus? Olha para Jesus. Irmão, Deus ama Jesus. Não é um amor que a gente esteja acostumado. É simplesmente de olhar para Ele e ver Ele do lado dele. Por que Deus está nessa luta? Deus tinha necessidade, irmão, está nessa luta, envolvido nessa guerra, de estar querendo falar ao coração de gente que não quer ouvir. Não, Ele está nessa luta, sabe por causa de quê? Por causa de Jesus, gente. É Jesus que está lá, né? De certa forma, eu não tenho como usar outras palavras, eu tenho que usar palavras que eu entendo da forma humana, mas não é essa, porque não se aplica a Deus, mas está lá tipo animando Deus, tipo motivando Deus a Ele continuar, a não desistir, porque teve épocas que Deus chegou para um homem e falou: Moisés, não dá não, vamos o seguinte, vou matar todo mundo, né? Vou passar o cerol em todo mundo e vai ficar só você. E aí? Se fosse muito irmãozinho, obrigado, Senhor, te agradeço por essa honra. Sabia que estava sendo provado, né? Aí o que Moisés fala? Não, Senhor, faz isso não, Senhor. O que diriam de ti? Moisés não pensa nem no povo, ele pensa em Deus. Senhor, você vê a relação de Moisés. O que diriam de ti, Senhor? Tu tirou o povo do Egito para assassinar eles no deserto? Não, Senhor, faz isso não. Mas se fosse muito irmãozinho, tinha mandado matar mesmo. E ainda tinha falado, começa pelo fulano. Daí ia falar isso. Então, ele fez o papel do intercessor. O mesmo papel de Jesus. Entenderam? Então, irmãos, sabe o seguinte, existe uma justiça, tanto da parte de Deus como da parte de Satanás, tem uma justiça que diz que o pecador deve morrer. Mas dia e noite há uma intercessão pelo pecador, para que ele não morra, mas para que ele viva. E não só viva, se torne um sacerdote diante de Deus. Amém? Você está aqui hoje? Pois é, você é um desses. O Espírito intercede por você e dentro de você, e que Ele continue a interceder sobre a tua vida. Tem muita gente intercedendo por você, não são só eles não, tá? Tem gente intercedendo por você, por isso você está de pé, porque o Espírito Santo não te deixa se perder, porque Ele intercede por você e dentro de você. E lá no céu, tem um que Deus olha e não precisa dizer nada. É como se Deus olhasse, estivesse irado, aí Deus olha para o lado e vê Jesus e descansa. Aí um dia Ele vai olhar para o lado e Ele não vai estar lá. Aí é o grande e terrível dia do Senhor. Não tem mais jeito, não há mais esperança. Mas hoje, esperança. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. Amém? Mais alguma pergunta? Mais nenhuma? Amém? Vamos orar então? Vamos interceder agora? Vamos interceder agora? Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora nos colocar na brecha e na posição, Senhor, pela Tua igreja. Porque o inimigo nos últimos dias tem tentado destruir aquilo que o Senhor quer construir. E, ó Senhor, muitas das coisas, muitas acusações são até verdadeiras. Mas, ó Senhor, o Senhor tem quebrantado o nosso coração. E nós temos nos arrependido. E Jesus tem confortado o nosso coração e o Espírito Santo tem falado com a gente. E não nos deixou nos perder. O Espírito Santo falou com essas pessoas e tem falado com cada um dessas pessoas que estamos aqui hoje e que somos teus filhos, teus sacerdotes. É quase inimaginável, Senhor, pensar que um dia
nós vamos estar no céu como sacerdotes de Deus. Oh, aleluia! Nosso coração exulta só de saber que eu estarei ao lado dele. E que isso servirá de conforto ao teu coração, Deus. Que eu serei a herança dele e ele será a minha. Oh, aleluia. Que eu vou completar o céu pelo fato de estar lá. Porque nós vamos estar aí, Jesus. Nós vamos estar aí, Deus. Nós vamos trabalhar para isso. Nós vamos empregar nossa vida para isso. Nós vamos empregar nossa força para isso. Nós vamos lutar contra a nossa vontade por causa disso. Nós vamos nos entregar à cruz por causa disso. Porque nós vamos estar aí, Senhor, um dia. Quem me dá essa certeza não sou eu, mas é o Espírito que o Senhor colocou em mim. É o Espírito que o Senhor colocou em mim. Levanta o cansado, aquele que está com os joelhos desconjuntados, intercede pelos pecadores, porque um dia eles serão reis e sacerdotes. Quebra, Senhor meu Deus, toda acusação maligna e absolve teu povo e torna-os justos, e aqui torna-os amantes da justiça e da fidelidade. Em nome de Jesus. Quebra, Senhor, os laços de Satanás contra nós, contra a igreja do Senhor. Frustra os planos de Satanás. Aquilo que ele tem tentado colocar no coração e nas mentes. Frustra esses planos. Quebra as fortalezas do diabo. Em nome de Jesus. Porque o vosso inimigo anda ao vosso derredor tentando vos tragar. Mas a mesma palavra ela diz que resistir ao diabo e humilhar-vos diante de Deus, e o maligno fugirá de vós. Oh, em nome de Jesus, realiza isso, Pai, para a tua glória. Leva todos debaixo de bênção e debaixo de paz para suas casas. É assim que eu oro, Deus, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus seja com todos vocês e que todos digam: Deus vos abençoe, amados. Que o Senhor continue intercedendo por todos nós.